Bem, amigos do Sistema Pericomã de Comunicação, amigos que estão nos assistindo agora, hoje é dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Muitas tradições são vistas e ao longo desses anos em que esse santo faz milagre. Segundo a Igreja Católica, Santo Antônio já casou muita gente. E nós estamos aqui com o Arthur, que é da Pastoral da Comunicação, e vai falar a respeito dos milagres e da vida de Santo Antônio um pouco. É isso, né, Arthur? É sim, Riba, nossos telespectadores da TV Pericomã. Hoje nós celebramos a festa de Santo Antônio, um dos santos mais festejados da igreja, um dos santos comemorados neste mês de junho. Santo Antônio, conhecido na igreja como de Lisboa ou de Pádua, pois ele nasceu em Lisboa, Portugal, e morreu em Pádua, na Itália, por isso que ele é conhecido por esses dois nomes. É um dos grandes santos da igreja, franciscano, da Ordem de São Francisco de Assis. Os dois conviveram juntos. Ele foi o primeiro padre ordenado dos filhos de São Francisco, era professor de teologia dos franciscanos, foi um convite feito pelo próprio São Francisco, porque ele era um homem de muita inteligência. Na igreja, nós damos o título de doutor da igreja, alguém que se destacou pelo ensino da palavra, pelo ensino da pregação, pelo amor à caridade. Por isso, a igreja o dá o título de doutor da igreja. E São Francisco olhou essas características de Santo Antônio e pediu a ele que se encarregasse da formação dos seus filhos, que hoje nós conhecemos como os franciscanos. E por sua grande intelectualidade, ele foi o primeiro franciscano a ser ordenado padre. Santo Antônio viveu apenas 35 anos, morreu bem jovem, mas foi o tempo necessário para que ele se destacasse no seio da igreja pela sua pregação, pela sua vida e pelo seu exemplo. E também nós podemos destacar vários outros itens, né? Como foi falado, Santo Antônio casamenteiro. Por quê? Porque Santo Antônio, quando estava em Pádua, ajudava várias jovens que não tinham condições de recolher o enxoval para o casamento. Então, ele recolhia ofertas entre os cidadãos da cidade para ajudar as noivas com o dote, que era conhecido antigamente. E com isso, ficou conhecido por ser o santo casamenteiro. E há inúmeros relatos e graças de pessoas que veem em Santo Antônio esta ajuda e esta proteção. Por isso que no Brasil, o Dia dos Namorados foi comemorado ontem, na véspera da festa de Santo Antônio. Em outros lugares, em outro dia, dia de São Valentim, se não falha a memória. Mas no Brasil, em relação a esta grande devoção a Santo Antônio, o Dia dos Namorados acontece na véspera do dia de Santo Antônio. Inclusive, várias crendices de colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo e por assim vai. Mas, para nós, católicos, o que nós destacamos de Santo Antônio é as suas grandes virtudes da caridade, da palavra, da Eucaristia. Também há alguns relatos sobre a distribuição de pães. Hoje, na igreja, nas missas, acontece a bênção dos pães de Santo Antônio, para dizer que a caridade, o sinal da Eucaristia, Jesus que institui a Eucaristia para ser alimento para aqueles que precisam, representado no pão. Então, Santo Antônio alimentava os pobres e doentes com os pães do convento e multiplicava também. Às vezes, tirava até do pão que era dos frades para dar aos pobres. E os pães se multiplicavam, não faltava o pão de cada dia no convento onde Santo Antônio morava. Então, hoje, a igreja abençoa os pães como sinal da caridade que Santo Antônio fazia aos necessitados. E ao abençoar os pães, não só para as pessoas, mas para que as pessoas também possam partilhar com aqueles que não têm. São tantas pessoas que passam fome. O nosso país é um dos países que mais sofrem com a dor da fome. Inclusive, este ano nós trabalhamos esse assunto na campanha da fraternidade. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, ao celebrar Santo Antônio, é um pedido também para nós católicos de exercermos a caridade. Agora, Arthur, você falou em relação aos milagres, da multiplicação dos pães, da ajuda para as noivas. Pinheiro não tem uma igreja de Santo Antônio, e o forte é Palmeirândia, por isso Dom Hélio foi para lá para celebrar esse dia. Mas aqui em Pinheiro, muita gente acredita nesses milagres que são realizados através de casamentos, né? Exatamente. Pinheiro, nós temos mais de 22 igrejas, divididas em 3 paróquias aqui da cidade, não possuímos nenhuma capela de Santo Antônio. As mais próximas aqui são a paróquia de Palmeirândia, onde o nosso bispo está celebrando agora pela manhã, e a paróquia de Bequimão, onde temos Santo Antônio, padroeiro da paróquia e do município.
Mas Santo Antônio é celebrado em todas as missas hoje. Já celebramos na Imaculada, hoje é dia 13, tem a missa do meio-dia em alusão a Nossa Senhora de Fátima. Em diversas missas que acontecem, é lembrado Santo Antônio com a bênção dos pães. E também tem seus devotos espalhados em todo lugar, e Pinheiro não fica de fora. Mas aí vamos rezar, vamos torcer para que logo em breve, em algum bairro da nossa cidade que ainda não tem uma capela, possamos fazer uma igreja dedicada a este grande santo, santo da igreja, Santo Antônio de Pádua. Tá certo, obrigado a todos. De nada, obrigado a vocês. Então tá aí, se você é devota ou devoto de Santo Antônio, está na hora de pedir. Se você ainda não casou, está na hora de pedir, fazer o pedido, quem sabe o milagre acontece e você realiza com sucesso aquilo que você mais deseja, que é entrar e concluir o matrimônio. Riba Diniz, direto da Cúria Diocesana, com imagens de Rumenigo, cinegrafista cinematográfico, para o Pericumã Notícias.